Muito bem. Estamos aqui com o livro dos Justos, no seu capítulo 19. O livro dos Justos ele é mencionado no livro de Samuel e também pelo livro de Josué. Ou ele é conhecido como livro dos Justos ou livro de Jasher, né? E esse livro ele possui muitas informações históricas interessantes. Aqui eu vou estar lendo, né, com vocês alguns textos, né, desse livro. Obviamente que eu não estarei trabalhando com todos, porque senão vai ficar muito longo aqui o estudo. E diz assim, no capítulo 19. E Sodoma tinham 4 juízes para 4 cidades, e estes são os seus nomes. Seraque, na cidade de Sodoma. Em Gomorra, Charcade. Zabinaque em Adimá, e Menom em Zeboim. Então eram 4 cidades e cada uma delas tinha um juiz diferente. Olha as leis que eles tinham nessas cidades. Olha lá. E por desejo de seus 4 juízes do povo de Sodoma e Gomorra tinham posto camas nas ruas das cidades. E se um homem viesse a esses lugares, ordenaram que o tomassem e o forçassem a deitar-se em uma de suas camas. E assim que se deitasse, 3 homens estariam em sua cabeça, 3 aos seus pés, e o esticassem pela cama. E se o homem fosse menor do que o leito, esses 6 homens teriam de esticá-lo em cada extremidade, e quando ele gritasse para eles, não poderiam responder-lhe. E se ele fosse maior do que a cama, eles afastariam as 2 extremidades da cama, até que o homem houvesse chegado às portas da morte. E se continuasse a gritar, eles iriam responder, dizendo: assim será feito ao homem que vem à nossa terra. E quando os homens ouviam todas essas coisas que as pessoas da cidade de Sodoma faziam, eles abstinham-se de ir lá. Então, olha aqui para vocês verem. Que camas são essas? São camas de tortura. Na Idade Média, a gente tem essas camas onde eles colocavam as pessoas, esticavam, né? Amarravam os braços em uma das extremidades e as pernas nas outras extremidades e esticavam essa pessoa até a morte. Era uma prática de tortura. E a gente vai ver aqui, nesse mesmo texto, antes da aprovação dessa lei aqui, que os próprios habitantes dessas cidades pediram para que os juízes, no caso aqui, criassem. Eles tinham também o hábito, né, de 4 vezes por ano organizar festas, onde cada um possuía a mulher do outro. Era uma festa tipo a Saturnália, o carnaval que nós conhecemos hoje. O carnaval, no caso, se originou da Saturnália. O que eles faziam? Eles organizavam festas, né? E nessas festas, se um vizinho ou um homem estranho ele podia chegar na mulher do seu vizinho e possuir ela, né, para vocês verem as leis que eles tinham lá. Olha aqui a outra lei que eles tinham. E se um homem pobre viesse à sua terra, eles lhe dariam prata e ouro, e proclamavam em toda a cidade que não lhe fosse dado sequer um pedaço de pão para comer. E se um estranho permanecesse lá alguns dias e não lhe fosse dado sequer e morresse de fome, não tendo sido capaz de obter um bocado de pão, depois de sua morte, todas as pessoas da cidade vinham e tomavam a sua prata e seu ouro que tinham dado a ele. Então, se chegasse qualquer pessoa passando necessidade nas terras deles, eles davam ouro, davam prata, mas não davam nada para ele comer e nada para ele beber. Olha aqui para vocês verem o que mais acontecia nessas cidades. E o homem de Sodoma respondeu Eliezer, dizendo, aqui tem a história de Eliezer, né?
Eliezer era um servo de Abraão e ele foi às cidades lá de Sodoma e Gomorra, nos territórios dessas 5 cidades. Olha o que aconteceu. Eliezer foi a Sodoma e ele encontrou um homem de Sodoma lutando com um estranho. E o homem de Sodoma despiu o pobre homem de todas as suas roupas e o abandonou. E este pobre clamou a Eliezer e suplicou a seu favor por causa do que o homem de Sodoma tinha feito a ele. E ele disse-lhe: por que tu agiste assim para com o pobre homem que veio para a tua terra? E o homem de Sodoma respondeu a Eliezer, dizendo: é este homem teu irmão, ou pessoas de Sodoma te constituíram um juiz neste dia, para que tu defendas este homem? E Eliezer lutou com o homem de Sodoma, por causa do pobre homem. E quando Eliezer se aproximou para recuperar a roupa do pobre homem de Sodoma, ele apressou-se e com uma pedra feriu Eliezer na testa. E o sangue fluiu copiosamente da testa de Eliezer. E quando o homem viu o sangue, ele agarrou Eliezer, dizendo: dai-me o meu salário, para que te livre deste mau sangue que está na tua testa, pois tal é o costume e a lei em nossa terra. E Eliezer disse-lhe: tu me feriu e requeres que te pague o teu salário? E Eliezer não quis dar ouvidos às palavras do homem de Sodoma. E o homem lançou mão de Eliezer e levou-o para Chacra, o juiz de Sodoma, para o julgamento. E o homem falou com o juiz, dizendo: rogo-te, meu senhor, assim e assim esse homem fez, e eu feri-o com uma pedra, de forma que o sangue fluiu de sua testa, e ele não está disposto a dar-me o meu salário. E o juiz disse a Eliezer: este homem fala a verdade a ti? Dá-lhe o seu salário, para isso é o costume em nossa terra. E Eliezer ouviu as palavras do juiz, e ele agarrou uma pedra e feriu o juiz, e a pedra bateu na testa, e o sangue fluiu copiosamente da testa do juiz. E Eliezer disse: se isso então é o costume em sua terra, dá tu a este homem o que eu deveria ter dado a ele, pois isso tem sido a tua decisão e tu decretaste. Olha para vocês verem que lei que eles tinham, outra lei que eles tinham lá nas cidades de Sodoma. Sodoma, Gomorra, Adimá. Se um homem, se um habitante dessas cidades ferisse nelas ali um homem, o ferido tinha que pagar o agressor, para vocês terem uma ideia. Então, eram várias leis injustas. Então, a gente vê isso na Bíblia. Ai daqueles que decretam leis injustas. Ai daqueles que têm a verdade por mentira. Ai dos que não têm misericórdia. Entenderam? Eles não tinham misericórdia de ninguém. Tinham coragem de dar ouro para as pessoas do que dar um pouco de pão para as pessoas comerem. A gente vai continuar mais sobre esse assunto aqui, que ele é muito extenso. Que Deus os abençoe. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo.